volta para o segundo bloco de Sobriedade Sim, hoje com a doutora Silvia Casanave, que está nos falando de como entrou nesse mundo, né, da toxicologia e tudo mais, e ela dizia da sua curiosidade. Mas a curiosidade tem sempre dois lados, né? O lado bom, que é esse da pesquisa, que ela está fazendo e continua fazendo tão bem durante tanto tempo, e a curiosidade daquele que quer saber e quer experimentar de outra maneira, né? Você acha que as novelas, elas demonstram muitas coisas que dão gancho para que as pessoas tenham vontade de experimentar alguma coisa assim? Eu acho que hoje não só novela, né? Eu acho que a gente tem a mídia de uma forma geral. A gente tem filme, Hollywood, assim, é um monte de produções nos últimos anos, dando destaque para o consumo de maconha, por exemplo, de uma forma leve, alegre, né? E que isso desperta curiosidade, porque ninguém está mostrando... Aquele uso caseiro, assim, esporádico. Né? Então, as pessoas não estão mostrando os danos que provocam, a dificuldade de compreensão ou de aprendizado numa criança, mas vê aquilo de uma maneira leve e não tem a informação completa. Então, tem cinema, né? A gente tem a mídia, que o tempo todo está falando de um tipo ou de uma determinada droga. Vocês querem ver um exemplo mais ou menos recente? Quando começaram com aquela história do Oxy. Foram notícias, jornal, o Oxy, o que era o Oxy? Era a droga mais potente e mais barata do que o crack. Então as pessoas falam assim, poxa, se ela é mais potente e mais barata, eu prefiro usar o Oxy. Né? E na verdade o Oxy nem existia, ele já é crack, é a mesma coisa. Era só uma gíria, uma denominação que eles deram e que as pessoas confundiram, na verdade. E na novela, então a gente encontra todos os lados, né? Porque a gente encontra, às vezes, a informação como se aquilo fosse preventivo e que o fato de mostrar um determinado efeito ou uma determinada ação desperta, sim, a curiosidade. Né? Não tanto com droga, mas, por exemplo, com substâncias que são depressoras, a gente tem visto em muitas novelas contaminação de bebida ou de alimento para que a pessoa perca a consciência, né? Então, o vilão, geralmente é o vilão da novela, ele vai provocar uma perda de consciência através de uma substância química, ou até matar, como a gente viu recentemente, né? Então, isso acaba... Não que dando ideia, mas isso mostra um caminho. Sugestivo, é sugestivo. né? Sugestivo para uma pessoa que, de repente, está passando por um conflito, ela pode ver, nesses casos, a solução do conflito dela, né? a saída do conflito. Né? Quando, por exemplo, no programa aqui do Sobriedade, a gente mostra o outro lado. Olha, se você está passando por esse conflito, você pode ter uma ajuda num grupo de autoajuda, você pode procurar e tal. Já nesses casos, a pessoa já tem a saída dela para o outro lado, né? A própria novela agora das 8, mostrando aí aquelas meninas que serviram de transporte de droga para cá, são as mulas, né? E algumas pessoas acham que com isso podem ganhar um bom dinheiro, mas não sabem o risco que estão correndo de morrer assim. Aliás, é um risco imenso. Porque assim, eles ingerem quantidades grandes de cocaína, por exemplo. No caso, o que faz o tráfico ser possível é cocaína praticamente pura, sem contaminação, coisa que a gente aqui não vê, existe, né? Não existe. Então, eles ingerem grandes quantidades, às vezes são 30 ou mais invólucros. E se aquilo romper no estômago, acabou, é fatal. São coisas assim absurdas que a gente vê e a gente só pode tentar mostrar para essas pessoas que existem saídas, sim, que existem pessoas que todos os dias se levantam com a disposição de tentar ajudar. Ou médicos, ou pessoas que fazem parte de grupos de autoajuda, que são voluntárias, que são pessoas que sabem que isso pode ser revertido, né? Que ela, uma vez tendo entrado para esse mundo, se ela tiver vontade, tiver determinação, ela pode sair dessa, né, dona Irineu? Então, na Pastoral da Sobriedade, tantas pessoas já conseguiram. Na Pastoral a gente acentua muito a conveniência
de dar às pessoas oportunidades de sentirem a alegria de serem úteis, de redescobrir a sua dignidade, de onde vieram, para que estão, para onde vamos. A pessoa que está sem direção, é perigoso entrar no trânsito, né? Então, a pessoa que não tem sentido, para onde que eu vou? Você lembra do tempo que eu era jovem? Ficou depois a canção do Roberto Carlos, que dizia, eu corro 140 por hora. 140 naquela época era pouco, né? Agora... Sigo caminhos que me levam para lugar nenhum. Apago o rastro para não saber voltar. Se a pessoa que desastre assim, se ia juntar numa universidade 1000 jovens que não têm sentido de vida, pois é. Né? Agora, quando alguém começa a experimentar a alegria de ser útil, porque socorreu, como aquele alegria na rua, como é que chama? O Igor, alegria de rua. Alegria de ver, o moço daquele com as provações que teve e a alegria que ele tem, né? Verdade. Há mais alegria em servir do que em receber. Eu vejo agora, nós estamos com uma situação na Angola, nos foi confiado um território da Angola, e a Diocese de Lins está formando voluntários, né? Então, o Lula, multiplicam-se pessoas jovens que querem ir, que querem ajudar, que lá nessa nossa paróquia tem 100 mil habitantes e não tem nenhum médico. Que coisa, né? Não tem nenhum dentista. Né? E os médicos aqui, formados, não têm onde trabalhar. Então, alguns que vão, sentem, inclusive o padre David, né? Eu conheci. Ele sentiu aquela alegria, foi a maior graça que Deus me deu, de como padre novo, com toda a pujança de sua vitalidade, está servindo. Verdade. Percebendo assim que ele é útil. E a gente não constata de perto o que diz o Evangelho. Há mais alegria em servir do que em receber. Porque nesse mundo do hedonismo, em que se procura só o prazer pelo prazer, eu quero um prazer cada vez maior, né? Sem dúvida. Outro dia o jovem disse, não, você viu o efeito, ele já foi 3 vezes à casa de recuperação, o efeito do crack. Então ele comparou a quantidade, quantificando a qualidade de prazer que sente, né? Naquele uso do que aquelas outras coisas que usava antes. Aí parece que isso aqui dissemina a vontade dos que estão ouvindo de fazer uso disso também, né? E quando é o contrário, quando ele se liberta disso tudo, ele também tem vontade de estender a mão para que outro também possa sentir a mesma alegria dele de estar livre, né? De estar limpo. Eu não falei na outra vez, mas eu acho que se hoje em dia que estamos falando tanto de internação compulsória, eu que perdi um irmão por conta de droga e álcool, hoje em dia eu não pensaria 2 vezes antes de tentar uma internação, mesmo que compulsória. Eu acho que a gente tem que tentar até o último momento, temos que tentar tudo. E, de repente, você aí de casa pode ser o grande motivador dessa revolução, dessa mudança de atitude. Vem ser um agente da pastoral, vem lutar junto com a gente para que essa sua amiga, seu amigo, seu parente, alguém da sua convivência, tenha uma vida mais digna e volte a ser feliz. Mas não sai daí que a gente volta já já.